Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, ative as notificações do sininho e compartilhe esse vídeo para as pessoas que você quer que a palavra do Senhor chegue aos seus corações. Hoje, continuando a série Novíssimos do Homem, iremos falar sobre o purgatório. Quando pecamos, tem uma dupla consequência, a culpa e a pena. A culpa pode ser perdoada mediante o nosso arrependimento. A pena pode ser temporal e espiritual. Talvez você me pergunte, existe alguma prova bíblica que isso seja real? Sim. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11 e 12. Davi, rei de Israel, vê uma bela mulher, Betsabé, tomando banho e se apaixona por ela. Buscando informações, descobre que é casada com Urias, um dos guerreiros do exército do império. Mesmo assim, apesar de ter outras esposas, conforme o costume da época, manda chamar Betsabé e deita-se com ela, deixando-a grávida. E como se fosse pouco, Davi ordena ao comandante do batalhão que, na próxima batalha, coloque Urias num local perigoso a fim de que morra. Urias morre, e Davi se casa com a viúva. Portanto, Davi se torna responsável por 3 graves pecados: adultério, assassinato e abuso do poder. Após tudo isso, Deus envia o profeta Natã até Davi, dizendo-lhe que o céu havia visto o seu grave pecado e por isso a desgraça invadiria sua família. O mal tomaria o país, ele seria morto e suas esposas dadas a outros homens. No entanto, Davi cai em si e de fato se arrepende e pede perdão a Deus. O profeta Natã vem falar de novo com Davi e lhe diz: Deus perdoa a tua culpa, não morrerás. Mas por teres ultrajado a Deus com o teu procedimento, o filho que tiveste morrerá. E isso aconteceu de fato. Absalão, filho mais velho de Davi, morre. Perceba que Davi foi perdoado da culpa, mas ficou uma pena temporal a ser paga. Davi deveria reparar o mal que havia feito, deveria se penitenciar dos pecados cometidos. Outro exemplo está no livro dos Números, capítulo 20. Moisés está conduzindo o povo hebreu pelo deserto, rumo à terra prometida. O povo sente sede e começa a blasfemar contra Deus, mostrando-se rebelde a ponto de desprezar a graça da libertação da escravidão do Egito. Vão até Moisés e dizem que seria preferível terem continuado escravos do Egito a estarem ali. De repente, Deus ordena que Moisés golpeie o rochedo. Moisés duvida, precisa golpeá-lo por 2 vezes. Ora, se Deus abriu o mar para Moisés e todo o povo passarem, por que não providenciaria a água da qual necessitavam? É o que acontece. A água jorra em abundância. Diante da dúvida de Moisés, Deus o perdoa. No entanto, lhe diz: Por que faltaste a confiança em mim e não glorificastes a minha santidade aos olhos dos filhos dos israelitas, não introduzireis esta assembleia na terra que lhe destino. Veja como a culpa foi perdoada, mas fica a pena temporal. Moisés não entraria na terra prometida, e de fato não entrou. Se você não conseguir pagar todas as penas temporais aqui, nesta vida, deverá pagá-las no purgatório. A igreja nos ensina que a pessoa que ao morrer não estiver em pecado mortal, mas não se dispôs a arrancar de si todos os restos do pecado, ou seja, ainda não pagou todas as penas temporais, terá que passar pelas penas purgatórias, por meio das quais ficará limpa para ver a Deus. Primeiramente, o purgatório é algo lógico. Isso porque, do ponto de vista da salvação eterna, ninguém pode ver a Deus tendo em si ainda algum resto de pecado. É o que nos diz a carta aos Hebreus quando lemos: Sem santidade, ninguém pode ver a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Para explicar melhor, permita-me falar-lhe de modo bem simples. Ora, nós podemos dividir a humanidade em 3 categorias. Primeira, as pessoas de fato más, que desprezam a Deus e morrem atoladas no pecado. Quanto a estas, arriscam-se a ir para o inferno. Segunda, outras tais como Padre Pio, Madre Teresa de Calcutá e os santos em geral, morrem na mais plena reconciliação com Deus, morrem santos. Destes, dizemos que vão para o céu. Terceira, mas, e quanto àqueles, creio que a maioria, que não morrem atolados no pecado, não desprezam a Deus, não são más pessoas, entretanto, não são santos, pois trazem ainda consigo os restos ou sequelas do pecado. Digamos assim, não são santos, mas também não são uns demônios. Como ficam estes? É lógico que precisa haver um meio de tais pessoas serem purificadas dos restos do pecado para depois entrarem no céu. Esse meio, o lugar, é o purgatório, onde se dá aquela purificação final
que as possibilitará ver a Deus. Veja o que nos ensina a Igreja. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos. A palavra purgatório vem do latim purgare, que quer dizer purificar. Os pecados acarretam como consequências penas infligidas pela santidade e pela justiça divina, penas que devem ser pagas ou neste mundo, mediante os sofrimentos, dificuldades e tristezas desta vida, e sobretudo mediante a morte, ou então no século futuro pelo fogo, pelos tormentos ou penas purgatórias. Pecamos, e a palavra pecar quer dizer errar o alvo. Deus nos deu os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. E Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nos faz referência a esses mandamentos, nos dizendo em Mateus capítulo 5, versículo 17, que ele não veio abolir a lei, ele veio aperfeiçoá-la. Ora, com o nosso pecado, nós ferimos a Deus, ao próximo e a nós mesmos. O pecado nunca é algo só individual, ele é também social, ele é também coletivo, ele atinge sempre a majestosa presença de Deus. O diabo, sabendo que para atingir Deus tinha um meio, que era as criaturas, fazem-nos muitas vezes cair no pecado. Para vencer o pecado é preciso uma luta, e essa luta é todos os dias, em todos os momentos. Afinal, a tentação é para todos. Jesus nos diz que é preciso orar e vigiar para não cair em tentação. Então, meu irmão e minha irmã, para podermos vencer o pecado, temos que orar e vigiar. Temos as graças dos sacramentos, especialmente o sacramento da confissão ou reconciliação. Neste sacramento é perdoada a culpa, e Deus nos dá, por meio da Igreja, meios eficazes de aqui na terra pagar as penas temporais do pecado. Aquela missa que você vai, a oração que você pratica, a caridade que você faz ao próximo, tudo isso pode amenizar o tempo que você iria passar no purgatório. Deus, em sua infinita misericórdia, nos deixou a Igreja para que, por meio dela, possamos também abreviar o tempo que poderíamos passar no purgatório. Então é isso. Que você possa, neste vídeo, compartilhar para outras pessoas o que você aprendeu. Até o próximo vídeo e Deus abençoe você.